Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um caso que aconteceu recentemente e teve uma repercussão internacional. Trata-se de uma suposta abdução de uma senhora na Argentina. Segundo noticiários locais, a moradora Irma Rick, ela desapareceu da sua casa na cidade de Jacinto Araújo e houve uma grande mobilização, né, dos moradores e a polícia local para tentar encontrá-la. E eu vou dar seguimento aqui então no noticiário para a gente ver o que realmente aconteceu com essa senhora. Aqui fala assim, ó: não tem como explicar. Começou dizendo Irma Rick em diálogo com a Crônica TV. A mulher agora é a vizinha mais famosa de Jacinto Araújo, uma pequena localidade da província de La Pampa. Ali todos falam dela e do episódio vivido há pouco mais de uma semana, quando desapareceu misteriosamente do pátio de sua casa e apareceu um dia depois no meio da rua a 60 quilômetros de sua moradia. Então aqui começa, né, pessoal, já dizendo, né, dando uma introdução aqui do que aconteceu, né? Ela desapareceu da sua casa misteriosamente e foi aparecer um dia depois a 60 quilômetros da sua casa. Então vamos seguir aqui com a reportagem. O caso está sob investigação da Justiça Local, que mobilizou uma operação de buscas para achá-la. E uma vez que a encontraram, estava em choque, sem poder falar nem explicar o que havia sucedido. Está tudo a cargo da fiscal Virginia Anton, que todavia espera a investigação de uma equipe de especialistas para entrevistar a mulher e obter a sua declaração. As explicações lógicas sobre o que poderia ter ocorrido à mulher não parecem ter lugar neste caso. Não se fala de sequestro, ou de roubo, ou de violência do gênero. Até o momento não há maneira de justificar o que aconteceu, e assim entram em cena os investigadores e especialistas dos fenômenos paranormais e OVNIs. Então, pessoal, como não houve, né, assim, pela investigação da polícia, não foi nenhum caso de sequestro, de roubo ou de violência do gênero, aí, nesse caso aqui, entra, né, que estão dizendo aqui, entrou em ação os investigadores e especialistas dos fenômenos, né, paranormais e OVNIs, né? Aqui, pessoal, uma imagem, né, uma foto da moradia da senhora, da onde ela teria desaparecido. Na sua entrevista para uma rede de TV, né, ela disse o seguinte: meu marido tinha ido a outro campo em que ele trabalha. Eu me levantei, levei alguns companheiros, depois peguei o telefone que começou a ter interferência. De repente eu comecei a ouvir um vento, como quando ele começa a zumbir na janela. Eu saí pensando que era meu marido chegando. Depois desse episódio, eu não me lembro de mais nada, disse ela. Então ela adicionou mais dados sobre os últimos minutos antes de desaparecer. De repente tudo ficou escuro. Ela não sabe o que aconteceu com ela por aquelas 24 horas, quando todas as pessoas a procuravam. No dia seguinte, estava sentada na rua, com as pernas estendidas, os braços sobre as pernas. Quando abro os olhos, vejo a rua. Não sei quanto tempo fiquei sentada, disse ela. Aqui ela se refere, pessoal, lá já no local onde ela estava, ou onde ela foi encontrada, né? Ela já estava a 60 quilômetros de distância da casa dela. Então, aqui ela diz o seguinte, que no dia seguinte, né? Quando ela tomou a consciência dela, ela estava sentada na rua, com as pernas estendidas, os braços sobre as pernas, e quando ela abriu os olhos, ela viu a rua. Seguindo aqui, pessoal, ela diz: não sabia se era noite ou dia. Abri os olhos e vi luzes brancas. Essa mesma clareza não me deixava abrir os olhos. Até então me lembro. Quando me levantei, estava com o telefone ligado, andando até começar a reagir. Olhei para o telefone e eram 5 horas e 30 minutos da manhã. A primeira coisa que fiz foi ligar para meus filhos.
mas não conseguia falar, então escrevi para eles. Eles fizeram videochamadas para mim, mas eu apenas movia minhas mãos. As palavras não saíram, disse Irma, que administrou para falar novamente 6 horas depois. Então aqui, pessoal, após ela, né, tomar consciência, ela não conseguia falar, né? Ela só foi conseguir falar horas depois e então, mas ela conseguiu, né, avisar a família onde ela estava e, e os filhos dela foram a buscá-las. Agora vamos ver aqui o que os filhos dela disseram quando a encontraram. Então aqui, pessoal, ó, aqui seguindo aqui, né, a reportagem, finalmente seus familiares foram a buscar e, segundo contaram, ela estava muito suja e fedendo. A pergunta principal do caso surgiu nesse momento. Como ela chegou ali? Ninguém sabe. Vamos seguir aqui, né? Aqui é o momento em que os filhos delas relatam, né? Quando chegaram lá e da maneira que encontraram ela. Então eles falam assim o seguinte. Que ela estava, né, muito suja e fedia. Aí a pergunta principal do caso surgiu nesse momento. Como ela havia chegado ali? Ninguém sabe. Ela admite que não pode ter caminhado esses 60 quilômetros. Então, gente, aqui ela admite que ela não conseguiria caminhar 60 quilômetros, né? Então, fica um mistério de como ela chegou, né, naquele local a 60 quilômetros de distância da sua casa. Aqui o repórter pergunta, né, como, né, seus filhos, né, reagiram. Aí ela fala assim, ó, só falei com minha família, estão tão surpreendidos como eu. Querem saber o que passou e não sei nada até agora, né, ela diz. Aqui também pessoas estão falando que ela estava com um corte, né, na cabeça, que também ela não tem como explicar, né, como isso aconteceu. Ela fala aqui que quando saiu, só a única coisa estranha foi que ela escutou foi um vento, né, um vento que tipo como diz aqui, a chupava. Então, pessoal, é isso aí. É um mistério esse essa suposta abdução, né? Que agora está sob investigação, tanto da polícia, né, local, como de ufólogos e especialistas em fenômenos paranormais. Aqui, né, como eu falei, é o local onde ela mora, né? A foto onde ela mora. Aqui ela, pessoal, aqui a suposta, né, a abduzida, né, ela está dando entrevista aqui para um canal de TV da Argentina. Que ela está relatando, né, o que pelo menos só o que ela lembra, o que ela sabe, né? Aqui imagens também lá da cidade. Então é isso aí, pessoal. Esse é mais um caso, né, um provável caso de abdução. Isso mostra que eles estão aqui, que eles estão, né, eles sequestram as pessoas, fazem pesquisas com essas pessoas e nós não podemos fazer nada, né? Eles fazem o que querem e deixam as pessoas, né, sem consciência, não sabem o que aconteceu. E para que essas pessoas se recordem, né, o seu rapto, elas teriam que fazer uma regressão hipnótica, né, para poderem lembrar do que ocorreu nesse tempo que elas perderam a consciência. Antes de terminar o vídeo, pessoal, sempre lembrando, né, para que vocês deixem o like, comentem e pedir para quem não for inscrito se inscreva no canal.